Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouco aí sobre Diego Lopes e Jean Silva. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante e ajuda demais o canal a crescer, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, a luta tá chegando aí, sábado é o grande confronto, o dia do grande confronto. E muita polêmica, né, envolvida essa luta aí, acusações, troca de ofensas, e principalmente Jean Silva vendendo demais a luta, né? Já falei em vídeos anteriores, não sei se é a maneira correta. Esse é o estilo de provocação que eu basicamente não gosto muito, né? Mas tá valendo também, faz parte, né? Eu não gostar não significa que não deva fazer. Se o cara tá no direito de fazer, tudo bem. O problema é que são dois brasileiros, né? Um contra o outro aí, a gente fica por cima do muro. Sei que tem muita gente torcendo aí pra Jean Silva e muita gente torcendo pra Diego Lopes, principalmente pelo estilo, né? Eu já vi em altos comentários, o estilo de Jean Silva não agrada muita gente, né? Não agrada muitas pessoas, muitos fãs de MMA, então tem muita gente torcendo nesse momento pra Diego Lopes. Nesse momento, eu tô 45 pra torcendo pra um e 55 pro outro. Mas mais pra frente eu revelo pra quem. Porque são dois brasileiros, né? E eu, Pacheco, do jeito que eu sou, todo mundo sabe aqui. Eu sou fã demais de lutadores brasileiros, vendo dois brasileiros lutar, ainda mais dois brasileiros do calibre deles dois aí, né? É difícil a luta em si, mas tem um caminho aí a seguir os dois, né? Pra Diego Lopes, é mais uma luta pra ele voltar de novo pra disputa do cinturão, né? Voltar pro bolo ali. E pra Jean Silva é vencer e ir pro título, né? Não tem o que fazer. Ele tem que ir pro cinturão se ele vencer Diego Lopes. Porque Diego Lopes tá vindo de uma defesa de cinturão, né? Então, quem tem mais a ganhar nessa luta, eu acredito que seja Jean Silva. Por isso que eu acho que ele tá vendendo tanto essa luta. Porém, pessoal, muita gente não tá falando aí. Pelo menos eu não tô vendo, né? Basicamente. Os lutadores em si, se você for pegar as últimas fotos aí de Diego Lopes, cara, ele tá muito grande, né? Ele tá bem forte. Ele é um cara que tem um biotipo assim meio magro, né? Mas ele não é um cara muito forte. A exemplo de Jean Silva. Jean Silva aparentemente é um pouco mais baixo, né? Porém, mas vamos dizer, vou falar igual o povo aqui da minha região fala, troncudo. Ele é um cara do tronco forte. Então, fisicamente parece que Jean Silva é mais forte. Porém, Diego Lopes, nas últimas imagens que apareceram no Instagram dele, parece que ele tá mais forte do que a luta dele contra Volkanovski. Então é um ponto aí, cara, que tem que ficar esperto o Jean Silva. Por mais que ele esteja extremamente confiante, parece que o Diego Lopes tá vindo aí com a faca nos dentes, né? E pelas declarações do Diego Lopes, cara, Jean Silva vai ter que fazer tudo que ele tá falando, porque se não fazer, cara, Diego Lopes tem uma breve vantagem aí de altura, de experiência de luta, lutou com Volkanovski, que foi uma luta dura. Jean Silva, basicamente, o mais difícil que ele pegou até agora, por nome, né, vamos dizer assim, foi o Bryce Mitchell, que nem foi difícil, né? Obviamente que ele tá num momento muito bom, porém, as derrotas dos Fight Nerds agora na França, fica aquele negócio, só tem eu agora invicto, né? Como ele vai se sair, né? A confiança da equipe fica um pouco abalada, né? Devido às derrotas. Obviamente, Carlos Prates perdeu e voltou, né? Ganhou a sua seguinte. Porém, os caras em lutas principais, como main event e main event, os caras vai e perde, né? Da academia. Obviamente que, no final das contas, sempre é individual. Cada um tem seu próprio ego. Por mais que eles ali mostram uma união muito grande da equipe Fight Nerds, mas no final das contas, tá cada um brigando pro seu espaço, pro seu legado, pro seu nome. Então cada um tem ali seus objetivos, obviamente, né? Eu acredito que não interfere tanto o objetivo de Jean Silva, porém abala o cara um pouco, né? Fica aquele negócio assim, se eu perder também, né? Já começa a questionar a Fight Nerds. Eu fiz até um vídeo aí, quando eu comecei o canal, Maurício Ruff só é bom porque tá vencendo. O dia que ele perder não vai prestar, não vai valer nada. Cara, é só você olhar as redes sociais. Agora imagina Jean Silva vendo isso. Obviamente ele deu uma entrevista aí falando que não liga muito pra torcida brasileira. Muitas pessoas ficou revoltada. Aquele tem tudo. Quem sentiu, né? Porque os verdadeiros fãs de MMA que não ligam muito pra pra vitória ou derrota, liga mais pelo esporte. Isso aí é indiferente. Pra mim, a derrota de Caio Barralho
Eu fico triste como brasileiro, como torcedor, que eu queria que ele vencesse, cara. Maurício Ruff, eu não queria que ele perdesse, eu fico triste pela derrota, mas não no menosprezo. Pra mim, velho, faz parte da trajetória. Tantos outros já perderam e voltou ainda mais forte. É o próprio Carlos Prates, né? Ele perdeu para Ian Guerrero numa luta mais ou menos parecida de Caio Borralho e Mavov, né? E voltou, cara, voltou contra aí nocauteando e tudo. Então, uma derrota, no meu ponto de vista, não significa muita coisa, não. No momento da derrota, basicamente, eu sofro bastante, porque eu sou Pacheco e tal, eu não queria que os brasileiros perdessem, né? Mas mudar a minha visão do lutador, muito pouco, muda quase nada. Então, como é que Jean Silva chega para essa luta agora no sábado? Com aquele medo de... Aí é hipótese minha, né? Hipoteticamente falando, com medo de perder e, cara, ficar um clima chato, um clima terrível para Fight Nerds, eles ficam meio abalados, não sei, pode acontecer. É muito pouco provável essa possibilidade, mas é uma possibilidade, cara. Os dois caras aí que estavam lutando no evento anterior perderam, a pressão tá toda em cima dele, cara. Ele tem que vencer de qualquer jeito. E se você for pegar, eu até acredito que de todos esses lutadores que lutou aí agora, Carlos Prates, Maurício Ruffalo e o Caio Borralho que lutou com o Imavov, eu acredito que Jean Silva tem o desafio mais difícil, que é Diego Lopes. Eu acredito que Diego Lopes, no modo geral, é melhor que esses lutadores tudo aí. Que Caio Borralho, Ruff e Prates lutou. Na minha percepção, né? Eu acho que Diego Lopes, no combo, ele é mais completo que esses caras e tudo. Ele tem o chão muito afiado, ele é bom na trocação, ele é nocauteador. Eu acho que ele é mais completo do que todos esses. Então, nesse exato momento, quem tem a luta mais difícil de todas as lutas que aconteceu da Fight Nerds aí é Jean Silva. Então a pressão tá... Eu acredito, não sei se eu tô sentindo a pressão, mas acredito que, velho, um pouco de pressão o cara sente, velho. Ele tem que vencer para representar a Fight Nerds que tá vindo de derrota. Carlos Prates não, mas os dois últimos que fez a luta principal, o hype todo em cima da Fight Nerds, eles foram indicados para melhor academia. E tem um nome, cara, querendo ou não, eles têm um nome não vou dizer a zelar, porque não é manchado, porém fica desprestigiado, né? Eles provocaram muito, né? Fizeram muitos vídeos nas redes sociais, autoconfiança lá em cima, muita gente pregou como soberba, arrogância dos lutadores. E Jean Silva agora luta já em seguida no próximo sábado, vindo de... Cara, eu tô batendo muito nessa tecla porque pode interferir na luta, pode ser que sim, pode ser que não. Porém, existe uma pressãozinha ali em cima dele, que é um fator que ninguém tá falando, né? Mais uma vez, pode ser que não faça diferença nenhuma, pode ser que realmente faça alguma diferença. A pressão, cara, por mais que o lutador chega na câmera ali e fala que não tem pressão, tem, sempre tem. O cara se preocupa com comentários, o cara se preocupa com crítica, ninguém gosta de ser criticado. É uma coisa extremamente desconfortável. Agora imagina para um lutador que tá definindo ali sua luta nas mãos. Igual o Maurício Ruff antes da luta aí contra o francês. Era o cara que tava todo mundo colocando. Obviamente não era todo mundo, mas muitas pessoas já vislumbravam ele lutando com ele Topura. Vislumbrava ele como uns top da divisão. Ele pega um cara aí que tá um pouco na frente, 2 posições na frente dele, e ele perde daquele jeito. Cara, já começa a se questionar tudo, velho. Já colocou. Tem comentários aí na internet, não de fãs, cara, especialista, colocando em xeque tudo que ele fez e falando que ele é uma farsa mesmo. Tem gente que cravou que ele é uma farsa. Isso tudo porque é uma derrota. E como foi? Porque se você assistir a luta dele contra o francês lá, no momento que ele teve em pé, poucos momentos, foi quase que ela acerta aquela joelhada e ele deu uma balançadinha no francês quando ele deu um direto. Mas, tipo assim, passa despercebido pelo amplo jogo de grappling do francês por ele. Então, isso aí a gente nem lembra, nem viu basicamente na luta. Mas teve algum momentozinho ali que ele foi um pouco lúcido, mas não conseguiu soltar o jogo. Mas aí se questionou tudo. Agora imagina Jean Silva com essa pressão de lutar contra Diego Lopes, cara. E ele provocando do jeito que ele tá provocando. Porque ele sabe, velho. Porque se as provocações der errado, isso volta tudo contra ele. Fight Nerds agora um pouco embaixo nesse momento. Se ele perde, velho, aí o hype vai embora de todos eles. Então eu acredito em uma pressão. Ninguém tá falando sobre essa pressão, mas eu acho que pode interferir na luta sim. Porém, eu falei no começo do vídeo, eu tô torcendo nesse momento pra Jean Silva, beleza? E qualquer um que vencer pra mim tá perfeito, os dois são brasileiros. Mas pelo fato de Diego Lopes representar 2 países,
fica fácil de escolher um lado, né? Brasileiro do jeito que eu sou, Pacheco do jeito que eu sou, torço para Diego Lopes, torço para Jean Silva. Mas nesse embate eu vou torcer para Jean Silva. Mas se Diego Lopes vencer, é bom também, não tem problema. São dois brasileiros e luta de brasileiro é ruim, né? Difícil até de torcer, mas nesse sentido eu vou torcer para Jean Silva, né, cara? O cara tá no Brasil, a equipe dele tá no Brasil, os caras tá representando o Brasil. Diego Lopes também, porém, é um pouco mexicano, né? Sei lá. É um critério para mim, nem sei se faz sentido. Mas eu vou torcer para Jean Silva e eu acredito ele um pouquinho favorito pelo fato de Diego Lopes estar vindo de derrota pro campeão. Pode ser que a derrota tenha abalado ele um pouquinho ou não, não sei, saberemos sábado. Porém, eu vou torcer para Jean Silva porque, cara, a Fight Night merece essa vitória. Porque, cara, é uma equipe brasileira que tá brigando, se você for parar num discurso mais amplo, é uma equipe brasileira, 100% brasileira, que tá brigando com equipes aí no mundo inteiro e tá, cara, mais uma vez disputando a melhor equipe do ano. Provavelmente não vai vencer por causa da derrota aí dos dois últimos, porém é uma equipe que tá no Brasil disputando no cenário, tá sendo bem reconhecida, cara. Isso aí é uma coisa que a gente tem que se orgulhar. Pouca gente se orgulha disso, porém eu me orgulho muito. Então eu quero que Jean Silva vence por causa disso, pela equipe Fight Night, por ser 100% brasileira. Os caras aí na correria danada, os caras fazendo um trabalho, um trampo sério, né? Os caras perderam, mas é sério, dá pra ver que os caras fazem um serviço bem bacana aí. Tá no Brasil, 100% brasileiro, é top demais. Eu tô torcendo por causa disso. Lutadores bons, não é porque uma derrota veio que tem que se anular tudo, né? E tudo já não presta mais do meu ponto de vista. Acho que eles estão no caminho certo, sim. Acho que a derrota muitas vezes faz ajudar. Por muita gente tava falando que eles estavam com salto alto. Pode ser, por que não? Se a derrota fizer eles baixar um pouco a bola e corrigir a rota, então que tenha sido bem-vinda essa derrota nesse momento. Mas a equipe Fight Night, cara, eu acho que o Jean Silva tem que ganhar pela equipe, pra moral da equipe, dos lutadores, para ele ter uma disputa de cinturão. Cara, eu acho que engloba isso aí tudo. Concorda comigo? Discorda? Acho que eu viajei demais, tô falando abóbora demais no vídeo. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixe nos comentários aí. Sua opinião é muito importante. E é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Fica com Deus. Valeu!